Berekete Baba. Hoje aqui em Bariri foi realizada a 6ª Conferência Regional de Promoção da Igualdade Racial. Bariri então está sediando essa conferência, esse momento de escuta e debate das conferências municipais, regionais, estadual e a depois nacional. A gente está na etapa regional, onde aqui em Bariri hoje, né, nesse sábado, a gente tem alguns municípios que estão discutindo questões da promoção da igualdade racial. É através desses encontros, desses momentos de escuta, onde a sociedade civil levanta as demandas que muitas vezes o poder público não tem a visão, né? Aí nesses debates, que são reuniões que têm mais membros da sociedade civil, onde saem muitos programas, as políticas públicas, as ações afirmativas, elas saem dessas conferências, desses fóruns, desses momentos de debate entre a sociedade civil. O último da América Latina a abolir a escravização do povo preto, quase 400 anos de escravização. Nós não podemos esquecer disso, que nós nunca fomos impedidos de votar, mas para votar tinha que estudar e a gente não era permitido entrar nas escolas. E por que eu sempre faço esse preâmbulo? Para dizer que as leis que regem nossas vidas não foram feitas por nós, elas foram feitas para nos exterminar. Então nós temos que reconhecer que existe racismo no nosso país, porque ele foi construído com sangue e suor do povo preto para poder encarar o racismo. E racismo não é coisa de preto, por isso que a gente sempre tem que trazer os nossos aliados para a discussão. Por mais que seja exaustivo, às vezes, ter que dar aula sobre o básico que era para entender, nós precisamos ainda dos nossos aliados e tirar o racismo do dia a dia, que acaba nos tirando de todos os espaços de poder, mas sendo maioria mulheres pretas vítimas de feminicídio, sendo maioria nos presídios e sendo a minoria nos cargos de poder, mas a maioria lá na base da pirâmide. Nós temos que mudar esse retrato, porque nós somos a maioria da população brasileira. Minha mãe morou embaixo de uma ponte. Meu pai, durante muitos e muitos anos, foi engraxate, lá em Bauru. Então, os dois vieram de família, vieram assim, de lugares simples. Eu comecei a trabalhar com 12 anos na limpeza de rua, como muitos outros jovens do meu tempo. A minha esposa, ela começou também limpando o banheiro. Por que eu falo isso? Da origem, que a gente não perde. Porque isso nós ensinamos para os nossos filhos. Para ter o conhecimento, você precisa se esforçar. Sempre são negros, então a experiência que nós tivemos, para eles foi um pouco mais diferente, mas sempre tiveram que mostrar que eram os melhores, né? O meu filho, quando ele fez um encontro, foi chamado para um encontro de multinacionais. Aí, no Brasil, ele ligou para mim: pai, só tem eu de negro. Então, assim, vou me encontrar. Mas o que é legal? A partir daquele momento, a multinacional estabeleceu políticas afirmativas dentro da empresa. Quando ela viu, só tinha como assim? Não pode, no Brasil só. Então, isso foi muito, despertou na empresa,
E hoje ele trabalha nessa linha também de formação. A minha filha, ela trabalha na Johnson, e ela é responsável nas Américas, América Central, América Latina, né, por desenvolvimento de políticas de ações formativas na Johnson também, né, naquilo que é seleção de pessoas, desenvolvimento de grupos. Então, o que acontece? O conhecimento, que é o conhecimento natural, que é do saber, eles desenvolveram. E também desenvolveram o espírito de luta. Eles podem não estar na luta com a gente, assim, aqui, numa reunião, não. Mas eles estão na luta num espaço ainda mais complexo ainda, que é o espaço empresarial. E estão lá. Então, por isso que eu falo, tem que lembrar sempre da origem, de onde que nós partimos. Sim, existe. Eu sou uma que sofreu. Em 2017, eu sofri racismo virtual, né? Eu estava fazendo pedagogia e tinha uma atividade para ser realizada. E aí eu coloquei que eu ia trabalhar sobre a Lei 10.639, que é falando sobre a nossa cultura, da cultura afro-brasileira, indígena, né? O protagonismo, né, do negro. E aí um dos professores colocou que não deveria ter estudo sobre isso, não deveria ter lei. E aí muita gente na época foi contra, muita gente nos apoiou, mas foi a primeira vez assim que eu senti o racismo na pele. Que até então eu estou dentro do movimento desde 2005. Eu sempre ajudei na questão do racismo de outras pessoas, não eu ter sofrido. E esse foi o momento que eu sofri, e até o dia que eu vi que a questão, eu tinha participado, né, de reuniões, de debate, mas eu não tinha noção que o racismo tinha acontecido comigo. Aí o dia que eu vi que tinha acontecido comigo, assim, foi uma dor imensurável, porque eu estava numa formação de professores, e aí eu me senti uma criança negra pequena na frente daquele professor. O que aquele professor poderia fazer? Porque aquele professor que foi racista comigo, ele nunca me viu, e ele nunca irá me ver. Mas ele poderia estar na frente de uma criança negra, de um adolescente negro. Então eu imaginei a dor que seria, né, que uma criança, um adolescente passaria com a presença desse professor. Aí foi aí que eu comecei mesmo, mais ainda, a lutar pela questão da educação antirracista. Tava andando na rua, pra lá e pra cá, bermuda pra baixo do joelho, camiseta do Lakers, bonezinho virado e o perfil tipo como? Tipo o perfil de quem vai tomar um enquadro. Dito e feito, mano. O Zeral encostou, já pensei, morreu. Vai, vamos na cabeça, tá rindo o quê? Qual a gracinha? Calma, senhor. Tô rindo porque acabei de receber um áudio da minha filha. Áudio da sua filha, essas horas. Maior cara de traficante. Tá aqui, ó. Meus documentos e minha carteirinha. Sou estudante. E, aliás, qual o motivo da abordagem? Por favor, me explique. Roubaram uma moto ali e o neguinho tava mais ou menos com esse kit. E, aliás, neguinho, qual é seu vulgo? O meu vulgo? Atirador de elite. Quer dizer que você pode ter armamento? Diz aí qual o calibre. É 1mm esferográfica preta, mais conhecida como caneta Bic. Mas não mato ninguém não. Pelo contrário, eu ressuscito. Pronto. Neguinho agora quer se comparar com Jesus Cristo. Não quero me comparar com ninguém não. E também eu não sou nenhum covarde. E toda vez que eles me enquadram eu falo: perdoe-os, ó Pai, pois não sabem o que fazem. Ah, neguinho, você é folgado, hein? Tá me tirando. Vai, deu sua hora. Rala o seu bosta. Tô olhando pra trás por quê? Pra não ser mais um alvejado pelas costas. E amanhã, a manchete será daquele jeito. Mataram mais um neguinho ali na quebrada do Orlando Medo. Testemunhas alegam que morreu por ser suspeito. Uma coisa é o racismo enquanto crime. Então, por isso que no artigo 140 da norma penal, hoje, nós temos a injúria racial. Antes a pessoa chegava, ela chamava alguém de macaco, isso infelizmente acontece, né? E outros termos pejorativos também. E o que acontecia? A pessoa ia na delegacia, assinava um documento e saía sorrindo. Então, durante mais de 10 anos, nós lutamos para quê? Para igualar o crime de racismo, onde você é preso preventivamente. Então, se você colocar, por exemplo, um bottom, o meu é Vidas Negras Importam, mas você coloca um bottom negativo da pessoa negra no Brasil, você pode ser preso. Só que você vai ser preso imediatamente, é prisão em flagrante.
E você só vai sair depois de estar com o juiz. Então, a mesma coisa começou a acontecer agora com a injúria racial. Se você, por algum acaso, tiver esse tipo de situação, ou qual que é a dimensão? Ligar para a polícia, e já junta a testemunha, que é o mais difícil, e a pessoa vai ser presa em flagrante delito. Então, aquela piadinha, mas preto só é bom quando... E aí começam algumas outras coisas. Essa piada, não tem mais piada, porque agora é crime. Então, agora tem um crime de injúria racial voltado para a questão do lazer. E as empresas também hoje, elas estão tendo que fazer uma revisão. Então, por exemplo, hoje você tem o ISG, que envolve, dentro das empresas nacionais e multinacionais, a presença de diversidade. Então, tem que ter LGBTIQIA+, tem que ter pessoas autistas, pessoas com deficiência, tem que ter. Tem que ter afrodescendentes também, tem que ter. Então, não é assim uma coisa de, um dia, quem sabe, não. Se a sua empresa não tiver, ela está no século XX, no século XIX, mas não no século XXI. E uma abordagem policial. Tivemos situações, por exemplo, em que na abordagem policial tinha uma pessoa não negra, uma pessoa negra, e o policial perguntou para a pessoa não negra se a pessoa negra estava importunando ela, se estava seguindo. Porque estava a pessoa não negra um pouco à frente, a negra mais atrás, e ele achou que estava seguindo. Veja, na construção dele, há uma mentalidade de que se é afrodescendente, é ruim, é mal. Durante muitos anos nós lutamos para tirar uma frase do batalhão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que dizia o seguinte, que negro, quando foge, é ladrão. E estava lá uma frase escrita. Quer dizer, isso vai mostrando e vai construindo vamos dizer assim, uma formação desconfigurada. O policial que é afrodescendente sofre também? Sofre. Sofre lá, às vezes na corporação, e sofre também do lado de fora. Tivemos professoras aqui do estado, por exemplo, que elas choravam. Choravam por quê? Tem um projeto que foi desenvolvido no estado de São Paulo, na Secretaria de Educação, em que você conversava nas diretorias de ensino. E uma delas, uma senhora com mais de 50 anos. E ela chorou, depois ela partilhou por que ela chorou com todos. Porque ela falou o seguinte, todos os dias ela tinha que alisar o cabelo. Ela não podia entrar na escola, quando ela começou a dar aula, com o cabelo negro. Então ela falou, eu era obrigada a alisar o cabelo, senão eu não podia dar aulas. Alguém fala assim, mas existe racismo? Eu acho que dá para saber que existe racismo no Brasil, sim. Tanto aquele que é criminal, quanto aquele que é institucional e que está presente no dia a dia. Eu vejo assim, o fortalecimento da nossa regional com esse encontro, assim, hoje a gente teve a presença de 10 municípios, então a gente está com vários encontros, vários eventos para a gente fortalecer. E quanto mais a gente é fortalecido dentro da nossa regional, mais o governo estadual e federal pensa em proposta, né? Porque muitas vezes eles pensam em proposta a nível a municípios grandes e às vezes os municípios pequenos não são vistos. Então, nas conferências regionais, a gente consegue fortalecer toda a nossa regional e pensar num todo, em propostas que sejam para todos os municípios, tanto os municípios pequenos, a médio ou grande municípios, entendeu? Então, eu estou saindo assim com uma expectativa muito grande, que a gente vai com um grupo de delegados para estadual e a gente vai defender as nossas propostas da regional, que a gente precisa que a nossa regional seja ouvida. E esse é o nosso objetivo aqui, e cada um que está aqui hoje. O nosso pensamento, enquanto comunidade negra, nunca foi processo de exclusão, de separação de uns e outros, né, entre o mundo de brancos e negros. Mas um processo, sim, de diálogo, de participação, mas sim, de empoderamento.
Então, quando a gente fala que é o mundo que caibam todos, que caibam todos e que todos possam ser recepcionados com as suas habilidades e as suas condições. Eu tenho um sonho, a Ham Green, a gente tem um sonho, a Ham Green, mas eu tenho um sonho, não só expectativa, mas uma certeza de que essa conferência, em São Paulo, ela vai mexer com a estrutura do governo do Estado de São Paulo atual. Para quê? É enfrentamento, não é só isso, não. Mas é uma questão de dar novos rumos ao tratamento voltado à população negra, seja na abordagem policial, seja no tratamento de saúde, seja na instauração e implementação das leis de história da educação negra. Então, eu entendo que a gente está indo por um caminho muito bom em São Paulo, que não tem volta. E nacionalmente, eu vejo positivo. O Ministério está se reafirmando da igualdade racial e o governo federal tem um caminho bom que está vindo. O Senado Federal aprovou no final do ano passado as cotas, as ações afirmativas. Nós trabalhávamos com 20%. O Senado aprovou 30%. Quer dizer, poxa vida, as coisas estão... Olha as novelas. Eu sempre pergunto assim, poxa, onde que estavam essas negras e esses negros lindos? Não só adultos, mas crianças. Onde que eles estavam? Que não tinham, como assim, não aparecia? Eles estavam aí. Estavam sempre à disposição. Mas agora, esse momento, é o momento em que nós estamos discutindo a presença deles. Então, tem uma novela, tem outra, estão lá os personagens líderes sendo feitos por homens, mulheres e crianças negras. E a criança negra que está aqui embaixo está, nossa, eu vou usar esse cabelo, nossa, eu vou usar essa roupa, aí eu vou falar assim. Veja, eu estou mudando o perfil também dos nossos jovens a partir, por exemplo, de novelas do dia a dia. Então, a minha expectativa é excelente, é um novo momento histórico, a ONU mudou e criou mais de 10 anos, portanto, a gente vai mudar muita coisa no Brasil. O Brasil vai mostrar cada vez mais o seu rosto. A tua cara é a nossa cara.